Fala pessoal, nós somos o canal Geek com Q e o tema de hoje é Homem-Aranha. A estátua que eu escolhi hoje para representar aqui o meu ideal de Homem-Aranha é essa aqui, é um Premium Format 1:4 da Sideshow, né? E por que eu escolhi essa estátua? Porque para mim, quando eu falo de Homem-Aranha, o que me vem à cabeça é ação, malabarismo, salto, pulo, né? Ou seja, dinamismo, né? E para mim, a estátua que melhor representa esse dinamismo é essa, né? A começar pela pose, né? Essa pose, eu acho que é uma das poses mais clássicas, né, do Homem-Aranha, e principalmente a forma como eles fizeram para desenvolver a estátua, dá para perceber que não é uma estátua fácil, né? Ela tem somente um ponto de apoio, né, que é aqui na mão, né? Algumas estátuas já tiveram problema, né, em tombar. Sim, né? Porque eu tenho uma que tombou em casa do Rio, é quase um rio de Pisa. Pois é. Existem também algumas histórias com o Super-Homem, da Sideshow, enfim. Não é fácil você, né, ter um ponto de contato único como tem nesse Homem-Aranha. E que faz todo sentido pela pose, né, que eles tentaram dar, que para mim ficou, na minha opinião, ficou excelente, né? Além disso, tem algumas outras características dessa estátua. A base dela, né, remete às bombas de abóbora, né, que é a arma clássica do Duende Verde. Isso é muito bacana porque a Sideshow ela tem uma estátua do Duende Verde que não necessariamente é um diorama, né? Elas têm que ficar juntas, mas se elas ficarem juntas é bem legal também, porque a base é muito similar. Essa estátua é uma estátua que tem a versão exclusiva, né? Tem a versão regular, essa é a versão regular, mas ela também tem a versão exclusiva, e especificamente eu acho que nesse caso a versão exclusiva é muito legal e vale a pena. Eu não tenho, mas o que muda basicamente? O rosto, um dos olhos é um pouco fechado, como se ele estivesse mirando para lançar a teia. E você tem a teia na ponta do braço. Ou seja, além dele estar pulando, ele está mirando e lançando a teia. Fica muito legal. Nem toda estátua exclusiva eu acho que traz um complemento que agrega. Nesse caso, eu acho que agrega muito. Então, pela característica da pose, pela escultura, para mim essa é a estátua preferida do Homem-Aranha. Ela tem um problema que algumas pessoas reclamaram, que é na pintura, né? A estátua ela vem com um papel, né, enrolando ela dentro da caixa, justamente para proteger, e acho que em alguns casos esse papel no atrito, né, com a pintura acabou tirando um pouco da pintura, principalmente na perna, essa parte azul do uniforme. E aí as pessoas tiveram que entrar em contato com a Sideshow, o fabricante, para trocar. Mas, independente disso, e não são todos que tiveram problema, para mim essa é a estátua definitiva, remete a uma fase clássica, né? Uniforme clássico, uma fase clássica do Homem-Aranha, então ficou muito bacana. Ela tem uma versão que foi feita depois, eu vou comentar um pouco mais pra frente, porque eu quero que o Rafa faça o gancho depois, que é uma versão dessa estátua muito legal que foi lançada também. E essa é uma estátua fácil, razoavelmente fácil de achar aqui no Brasil, seja via Mercado Livre, seja nas lojas especializadas, ou até se você quiser entrar diretamente no site da Sideshow e comprar, pedir para alguém trazer para você ou você buscar lá. Eu acho que vale bastante a pena. Essa foi a minha estátua. E para você, Rafa, foi fácil encontrar um quadrinho do Aranha que representasse o seu ideal aí? Não foi fácil. Diferentemente do Batman, que tem um monte de histórias soltas, né, muito boas que você pode ler, independente de saber a cronologia ou não, o Homem-Aranha está muito preso a uma cronologia, né? E a Marvel, de maneira geral, também trabalha isso, embora tenha histórias muito boas do Capitão, do Demolidor, que estão fora dessa cronologia. Então eu fui investigar durante toda a cronologia do Homem-Aranha grandes momentos, né, pra gente poder falar e tudo mais. E aqui eu acabei escolhendo uma história que não é do Homem-Aranha, né? Então, vou trazer um pouco de polêmica. Eu trago aqui para vocês... Inverteu a ordem do programa? Exato. Eu trago aqui para vocês A Última Caçada de Kraven, que ela está dentro da cronologia oficial do Homem-Aranha. Ela foi uma minissérie que saiu em 6 partes, dentro das 3 revistas do Homem-Aranha, que é a Teia do Aranha, né? Que aqui a gente chama de Teia do Aranha, mas lá chama Web of Spider-Man, do Amazing Spider-Man, que a gente também entende aqui como não vou chamar de Espetacular Homem-Aranha, porque aqui a gente chama de Espetacular, mas lá tem o Amazing Spider-Man e tem o Spectacular Spider-Man. Aqui era Homem-Aranha e Teia do Aranha, eram 2 revistas que a Abril lançava na época. Essa história ela é de 1987, então ela é um pouquinho mais nova do que eu só. Na verdade, ela foi escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhada pelo Mike Zeck. E essa história não era para ser
do Homem-Aranha, nem do Kraven. Essa história era para ser de um herói que, se a gente for contar sobre ele algum dia, a gente vai estar fazendo um puta sucesso, que vai ser o nosso vídeo número 400, que vai ser o vídeo do Magnum, que é um herói tipo da linha D da Marvel, né? Ele é muito poderoso, tipo, um herói fodão, tá? Mas assim, tá todo mundo cagando pra quem é o Magnum, né? E ele tentou escrever essa história pro Magnum, aí na época o Tom DeFalco, que era editor-chefe da Marvel, pegou e falou, não, você não vai lançar uma história sobre um cara que morre, depois ele volta do túmulo e ele vai buscar, né, vingança, coisa assim. E aí ele mudou de editora, saiu da Marvel, foi pra DC, trabalhou um pouco com o Batman, levou essa história para tentar colocar com o Batman, também foi barrado, né? Ninguém ia ser louco de enterrar o Batman vivo para depois ele voltar. E aí depois ele acabou assumindo a história do Homem-Aranha, e na história do Homem-Aranha ele decidiu colocar isso, e acabaram aceitando essa história dele ser enterrado vivo e depois ele voltar para ir contra o Kraven. A arte, ela é do Mike Zeck, ela é bem clara, ela é bem do estilo que a gente está acostumado dos anos 90, né? Talvez o pessoal mais jovem não pegue isso, vai achar um pouco antigo, mas eu gosto muito da clareza como ele coloca, e da liberdade que você tem de poder enxergar tudo o que está acontecendo. E a combinação dos dois tem uma mágica que é muito difícil de achar em quadrinhos. Eu vou mostrar aqui várias cenas para vocês de quanto tempo eles passam sem deixar nenhuma fala dentro da história. Então você chega até tipo 3, 4 páginas seguidas com vários quadros sem ter texto, né? No Brasil tem o cara, o Gustavo Duarte, ele segue muito essa linha, mas ver alguém fazendo isso com o Homem-Aranha de uma forma que fique poética e você entende tudo que está acontecendo, acho que é meio espetacular mesmo, como o próprio Homem-Aranha. O que é o roteiro dessa história? O Kraven, depois de várias derrotas, ele fica puto, fala, não, preciso destruir o Homem-Aranha, e para isso eu vou caçá-lo de uma vez por todas. E ele consegue caçá-lo, porque o Homem-Aranha já está vindo de várias outras batalhas, está cansado, tal, não percebe. Casou, foi recém-casado, né? Casou com a Mary Jane poucos momentos antes dessa história. Aquela ressaca pós-casamento. Exatamente, tá pensando em outras coisas, toma um dardo no pescoço, e aí ele cai, o Kraven captura ele, decide enterrar ele vivo, assume o manto do Homem-Aranha, ele veste uma roupa preta, que não tem nada a ver com simbionte, é simplesmente põe um traje preto e sai por aí na porrada, tipo, batendo pra valer nos outros vilões, causando um pouco mais de medo, né, na sociedade. E aí depois de 2 semanas o Peter Parker consegue várias forças, pensando muito no amor dele com a Mary Jane, e ressurge dos mortos, né, basicamente nessa cena aqui. Na hora que ele ressurge, ele vai, né, encontrar o Kraven, e aí o Kraven acaba tendo uma impressão totalmente diferente do Aranha. Para ele, a graça de lutar e tentar capturar o Homem-Aranha era por ele ser uma criatura, por ele ser um bicho, uma fera, igual todas as outras que ele capturou. Ele acaba entendendo que o Homem-Aranha nada mais é do que um humano, como todos os outros, um ser humano normal. E acho que essa foi a sorte do J.M. DeMatteis de escolher, ou cagadamente, cair para fazer isso com o Homem-Aranha, que é o personagem mais humano de todos, que é o personagem igual a todos nós. Né? Então assim, ele tem vários momentos bonitos, ele é muito poético, e aí tem uma outra coisa que essa história remete, que foi por que é o Kraven que ele escolheu. Porque o J.M. DeMatteis estava procurando um pouco sobre os vilões do Homem-Aranha, que tem uma gama muito grande de vilões, e viu que o Kraven era russo. E ele ama Dostoiévski, que inclusive, aí puxando um pouco pro vídeo anterior que a gente acabou não mostrando, né, a gente tem a primeira e a última edição do Batman Longo Dia das Bruxas nascendo com Crime e Castigo, que é um romance muito famoso do Dostoiévski, e que tem algumas referências também aqui dentro do que acontece especialmente com Harvey Dent. Dessa lógica ele falou, putz, eu gosto muito do Dostoiévski, quero o Kraven, e tacou um poema russo no meio do texto também aqui, que é bem legal, vou deixar para cada um quando ler começar a entender e perceber. Até porque já demos bastante dica aí da história, senão a gente vai contar a história inteira, né? Exatamente, sem mais spoilers. Assim, tem momentos surpreendentes que eu não posso contar, porque estraga demais a leitura. E aí, Guto, pra você, foi fácil ou foi difícil escolher o game do Homem-Aranha? É sempre uma escolha difícil você escolher apenas um, né? Mas eu acho que foi relativamente fácil, porque eu resolvi escolher o jogo que, na minha opinião, foi o primeiro a trazer a sensação de Homem-Aranha para dentro de um videogame, tá? Então, eu vou falar especificamente do jogo Spider-Man, ou Spider-Man 2000, foi lançado no ano de 2000,
originalmente para PlayStation 1. Falando um pouco sobre o enredo do jogo, a história dele é relativamente simples. Então ele começa em uma palestra que o Dr. Octavius está apresentando um novo projeto. O Peter e o Ed estão fazendo a cobertura desse evento e em meio a isso surge um Homem-Aranha falso atacando todo mundo e na tentativa de roubar o projeto do Dr. Octavius. Em meio à confusão, esse Homem-Aranha falso acaba quebrando a câmera do Ed e incriminando então o nosso herói. A partir daí começa a se desenvolver o roteiro da história, que ele é relativamente simples, mas ele cumpre o papel para um jogo dos anos 2000. Falando da parte técnica do jogo, para a época que ele foi lançado, ele era um jogo muito bonito. Então ele tinha modelos em 3D muito bem acabados, cores muito vivas, características do nosso herói, e uma mecânica muito fluida, um jogo muito dinâmico, muito rápido para você jogar, que é importante quando a gente está falando provavelmente do herói mais acrobático da história, né? Uma característica bem legal na jogabilidade desse jogo é que ele era relativamente simples de se jogar. Então, com um botão você conseguia fazer vários combos de soco, o outro você fazia vários combos de chute, podia combinar os dois, e em um outro você conseguia atirar as teias. E as teias davam algumas outras possibilidades para o herói. Você poderia, por exemplo, envolver a sua mão com uma teia para você dar socos mais fortes, ou fazer um escudo de teia, além de usar ela para se locomover na cidade através dos prédios. Dentro do jogo, uma outra referência bacana são, não sei se vocês se lembram, os power-ups, que eram os uniformes do Homem-Aranha. Conforme você ia progredindo na história, você tinha as diversas roupas do Homem-Aranha. Então, em um momento você adquiria a roupa preta dele, clássica, do simbionte. Em outra você tinha a do Homem-Aranha Sem Limites. Até a possibilidade do Aranha Scarlet a gente tinha dentro do jogo. E cada roupa, ela dava um atributo diferente para o Aranha, um novo poder, melhorava a força ou a velocidade. Então, ajudava o herói a ficar um pouco melhor ou mais específico para uma determinada situação. Outro ponto bacana ainda sobre esse jogo é a integração com outros heróis da Marvel, tá? E até os vilões. A gente tem aí a presença dos principais vilões do Aranha, o Lagarto, Dr. Octopus, o Venom. E quando se fala de heróis, você tinha a participação da Gata Negra ativamente, o Demolidor, o Justiceiro, Capitão América. Então, para um jogo de 18 anos atrás, isso foi muito bacana, sabe? Agora, Gu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer ou quer não, você escolheu um jogo aqui que não é tão recente, né? E até porque talvez não tenham tido jogos do Homem-Aranha que marcaram tanto. Por exemplo, se a gente compara com o Batman, que teve a série Arkham, por exemplo, que a gente já falou no outro programa. Você acha que esse novo jogo que está para sair vai ser uma nova referência nos games pro Homem-Aranha? Eu acho que esse novo jogo do Homem-Aranha que está para sair, ele pode ser o nosso breakthrough no Homem-Aranha nos videogames, tá? Eu escolhi esse jogo do PlayStation 1 porque eu acho que ele criou a base fundamental para os próximos jogos do Homem-Aranha que a gente viu. E eu acho que agora essa produção que a Insomniac está fazendo para lançar no PlayStation 4 em 2018, pelo que eu tenho visto dos gameplays, ele vai pegar realmente essa base fundamentada e levar para um outro nível. E a possibilidade, a capacidade técnica dos consoles atuais é muito maior que a de um PlayStation 1. Então isso vai possibilitar nós termos um mundo aberto muito mais vivo para você conseguir explorar com todas as acrobacias do Homem-Aranha. Graficamente falando, o jogo tá espetacular. Não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, tá de tirar o fôlego. Agora, um outro fator que eu queria comentar, acho que todos nós falamos sobre isso, né? Na verdade eu dei o gancho lá atrás e acabei não falando. Uma das versões que foi lançada dessa estátua é a versão com o traje preto, né? Tá aqui a imagem dela. Ela foi lançada posterior à estátua original com o traje tradicional e também fez muito sucesso, né? O Guto comentou sobre o traje preto como uma possibilidade no jogo. E em quadrinho, então, tem inúmeras, né? A primeira foi em Guerras Secretas, foi né? Em Guerra Secreta, e aqui até lembrar, né? Tem aqui o Mike Zeck, ele desenhou a Guerras Secretas. Uma minissérie de 12 edições, que era praticamente um grande torneio, né? Que foi feito basicamente para vender bonecos, né? Tinha toda a série de bonecos aí
do Guerras Secretas, mas não é uma história ruim, é uma história que, é um grande crossover, que na época você não tinha crossover não era tão comum que nem era hoje comum em dia, colocar todo mundo com quebra-pau e ver quem quer ganhar, que foi o que acabou acontecendo. Sem dúvida. E o Mike Zeck que acabou fazendo, e ele trouxe a roupa preta. Né? Só que nessa época ele trouxe a roupa preta, não tinha o simbionte, né? Era, nossa, do nada ele apareceu com uma roupa preta, essa roupa tá dando uns poderes a mais, um pouco mais forte, um pouco mais leve, e aí ele queria entender a fonte disso. Aqui ele tá usando a roupa preta, não tem nenhuma menção ao simbionte, e logo, um pouquinho depois dessa história, que vem o nascimento, né, do Venom, que aí vem toda a origem, tá aquela cena do sino clássica, né, que todo mundo lembra, que teve até no Homem-Aranha 3, que infelizmente foi usada da forma errada, mas a cena em si é muito boa. E Rafa, fala um negócio, né, tem uma discussão muito grande no cinema, né, sobre qual foi o melhor Homem-Aranha, se foi o Tobey Maguire, se foi o Andrew Garfield, o mais recentemente agora o Tom Holland. Tem uma história interessante que a gente viu na Comic Con, né? Sim. Sobre os desenhistas. Conta pra nós aí. Exatamente. Teve uma palestra que eu pude assistir lá na Comic Con para contar um pouco sobre a história do Homem-Aranha, né? E foram 2 desenhistas lá, inclusive um brasileiro, né? Que é o Tony Silas, né? E foi um outro mexicano. Esqueci o nome que eu tô esquecendo o nome do mexicano. A gente coloca aqui agora. no vídeo. A gente coloca aqui para a menção honrosa dele. Que inclusive é quem desenhou o Superior Spider-Man, que em 1987 já teve uma referência aqui, quando o Kraven mostra para o Homem-Aranha o quanto ele conseguiu fazer a mais do que ele sendo Homem-Aranha, ele pega e fala, eu quando substituí você, fui o Homem-Aranha Superior. Né? Então em 1987 já falou o Superior Spider-Man, que é a saga que esse mexicano desenhou. E curiosamente para eles o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield. O que para nós aqui é um pouco polêmico. É meio esquisito, né, de pensar, porque assim... Eu até entendo o porquê disso, né? Do ponto de vista de desenho, ele é o mais esgueixo, com os braços mais largos, parece o mais flexível. Então ele tem o lado que os desenhistas gostam. Mas pra gente, do ponto de vista de roteiro, pelo amor de Deus, né? Os caras cagaram feio em todos os vilões. E aí, já que estamos falando de filme, né? Queria mostrar para vocês aqui, fazendo um jabazinho, que eu não ganhei de ninguém. Se empresas quiserem mandar itens pra gente, a gente total agradece. Mas esse aqui eu comprei mesmo na Black Friday. Então aqui a gente tem um steelbook, né, com o filme do Homem-Aranha da Marvel, lindo. Não é o tipo de coisa comum de você achar esse tipo de arte sendo desenhada e representada num filme. Sem dúvida. E aí me perguntam, putz, mas aonde esse cara foi baseado, né? Onde que baseou esse Spider-Man da Marvel, né, dos filmes da Marvel? Ele nasceu do Miles Morales, o que é muito estranho, porque lá é o Peter Parker. Mas boa parte das coisas que acontecem nesse filme... Principalmente no último, né? Principalmente nesse último do Tom Holland, especialmente na parte da escola, nasce da saga do Miles Morales. E aí muitos me perguntam, putz, eu quero começar no Homem-Aranha, por onde eu começo? Se você pegar uma saga normal do Homem-Aranha agora, você vai se perder, porque ele já cresceu pra caramba, ele já casou, descasou, morreu, voltou, morreu tia, voltou tia, morreu Gwen, voltou Gwen. Então assim, vamos pegar o básico. Procurem por essa história aqui do Ultimate Homem-Aranha, essa aqui é a primeira, na Poder e Responsabilidade. Ele conta a origem do Homem-Aranha, é voltada aos anos 2000, então já é no mundo mais moderno, conta toda a saga dele. E tem a saga inteira da linha Ultimate, que aqui no Brasil chamou de Marvel Millennium. Ela tem mais de 100 edições e ela conta toda a história do Homem-Aranha, passando por todos os vilões, passando por vários problemas que ele teve na vida dele. E é muito legal. Eu tenho praticamente aí até perto da edição 70 e poucos. Depois eu dei uma paradinha, voltei perto da 100 e li até a morte dele, que também é bem legal. E a morte dele também saiu pela Salvat. Essa revista você acha com facilidade em várias feiras, no site da Salvat. Ela tem um preço bem acessível e a história é muito boa para começar a ler Homem-Aranha. Rafa, falando agora sobre os quadrinhos, me veio um fato que eu tinha esquecido de comentar, mas um fator muito bacana nesse jogo do Spider-Man 2000 é que ele trazia o modo What If, baseado nos quadrinhos da Marvel, ou E se. Então ele trazia uma versão alternativa do próprio jogo pro player experimentar. Apesar de não mudar o roteiro da história, você tinha diversos elementos nos cenários que eram diferentes, personagens ali para você interagir que não tava quando você jogava originalmente, baseado nas histórias do quadrinho What If. Será que você podia falar um pouco sobre isso? É bem legal, a Marvel tem uma porrada de What If.
tem vários pontos, né? Como seria a Dinastia M se tivesse acontecido outra coisa? Como seria a Guerra Civil se o final fosse outro? Né? Então tem vários ICs que a Marvel Planeta acabou criando. Hulk tem um IC também, se não me engano. É bem provável, talvez esteja sendo, mas tem no Quarteto Fantástico Fim, tem no Massacre, tem vários ICs que a Marvel já fez, mas tem um outro IC que não é da Marvel, é da DC, e é muito curioso de ver que e se os heróis da DC tivessem sido criados pelo Stan Lee? Então tem a origem do Superman pelo Stan Lee, a origem do Batman pelo Stan Lee, da Mulher Maravilha, do Aquaman, então é bem legal de ter uma ideia de como que é a origem desses heróis aí pelo Stan Lee. Se vocês acharem algo sebo, eu recomendo bastante, todas são muito boas. Uma outra curiosidade também sobre o game, que eu me lembrei agora, é que mais tarde, no mesmo ano, foi lançada uma versão para o Nintendo 64 do jogo. E essa versão do Nintendo 64 ela ficou muito característica porque ela contava a história do jogo num formato de figuras e quadrinhos dentro do game, diferente do PlayStation 1, que usava as famosas cutscenes, né? Sim. Na verdade, isso se dava porque o Nintendo 64 tinha uma limitação técnica de cartucho em espaço e não dava para você colocar CGs que pesavam muito. E a Neversoft contornou isso colocando num formato de revista de quadrinho a história sendo contada. Não sabia disso. Que ficou muito bacana. E inclusive muitas pessoas consideraram essa versão definitiva, porque o 64 era um pouco mais potente que o PlayStation 1 e eles conseguiram melhorar ainda mais as texturas do game. Bom, pessoal, é isso. Conta pra gente aí quais são os seus favoritos e sempre lembrando que tudo que a gente comentar aqui no nosso programa vai ter, sempre que possível, os links para que vocês possam comprar na Amazon, né? Sempre que estiver disponível. E se vocês fizerem isso através dos nossos links, vocês ajudam o nosso canal. Isso. Além disso, para ajudar o nosso canal, curtir os vídeos também dá um baita de uma ajuda para a gente. A gente está logo no começo. Também, se quiser descurtir, mas coloca um comentário para explicar o porquê, para a gente ir melhorando vídeo após vídeo. Se inscrever no nosso canal para sempre seguir o que a gente vai estar postando aí pra vocês. Ainda tem estátua pra caramba pra gente contar a história aqui. E quadrinhos, só quadrinho tem 3 mil, né? Exato. E games nem se fala. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.